Para a massa, eu vou misturar a manteiga com açúcar de confeiteiro e vou bater até ficar um creme. Ó, veja que está um creme denso. Agora eu vou adicionar o ovo e vou continuar batendo. Esse é o resultado que a gente precisa, tá vendo? Esse creme bem levinho. Agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes. Diferente do pão, nesse tipo de receita, a gente não deve sovar a massa, apenas incorporar. Agora que tudo se misturou, eu vou apertar levemente com a ponta dos dedos até a massa se formar. E é esse ponto que a gente precisa, tá vendo? Não sovei, só homogeneizei levemente os ingredientes. Como essa massa é a base de manteiga, eu preciso deixar descansar na geladeira por pelo menos 15 minutos antes de abrir na assadeira. E para que a gente não resseque a massa, o ideal é que a gente guarde em um saco plástico, ou pode ser papel alumínio. O importante é que ela fique bem vedada. Enquanto a massa descansa na geladeira, eu vou preparar o recheio, que é super simples. Eu vou bater as gemas e vou adicionar o leite condensado e continuar batendo. Vou mexer bem até incorporar a gema. Aí então eu vou adicionar as raspas de limão e o suco. Depois de 15 minutos, a massa descansou e agora eu vou abrir na assadeira. Ela está mais firme, então fica mais fácil de ser trabalhada. Então aqui eu tenho uma assadeira de 25 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Se você quiser fazer numa assadeira maior, pode também, só que ela vai ficar um pouco mais baixa. Essa receita, particularmente, eu gosto dela bem mais alta. Então aqui eu vou espalhando em toda a assadeira. Olha que facilidade que é trabalhar com essa massa, ela não gruda. Você pode inclusive utilizar as costas de uma colher para poder nivelar melhor a massa na assadeira. Perceba que ela vai ficar bem fininha, é essa a ideia. Bom, agora eu preciso pré-assar essa massa antes de adicionar o recheio, porque senão, como o recheio também é assado, se eu colocar os dois nesse momento, embaixo aqui da torta vai assar, mas na parte superior, bem no fundo, vai ficar um pouco encruado. Então eu preciso pré-assar. Só que se eu colocar diretamente no forno, o que vai acontecer com essa massa? Ela vai ter a tendência de descer. Porque como a base da receita é de manteiga, a hora que eu adicionar lá no fogo, essa manteiga começa a descer aqui para o fundo. Então uma dica bem interessante para quando você fizer torta, quer seja com recheio assado ou não, é utilizar um papel manteiga ou papel alumínio em contato com a massa e agora despejar algum peso. Existem cerâmicas próprias para isso, mas você pode utilizar feijão ou arroz. Mas lembre-se, esses ingredientes não poderão ser utilizados mais para se alimentar, e sim apenas para essa função. Vou espalhar e agora eu vou pré-assar no forno 180 graus por aproximadamente 10 minutos. Acabei de tirar aqui a torta do forno, já pré-aqueceu. Agora eu vou retirar o papel e o arroz. E vou adicionar o recheio. Eu vou levar para assar no mesmo forno 180 graus por aproximadamente 25 minutos, até firmar ligeiramente no topo. Esse espaço aqui vai ser preenchido com a cobertura. Depois que sair do forno, a torta vai ficar assim, ó, cremosa e flexível. É essa a ideia. Eu vou colocar aqui no dedo para que você perceba a textura. Parece um pudim, bem cremoso, mas ainda não afunda. Então essa é a ideia, esse é o ponto. Agora eu vou levar para gelar por pelo menos 4 horas e depois fazer a cobertura. E agora vamos para a última etapa da receita, a cobertura, o merengue suíço.
Eu vou adicionar em uma panela grossa clara o açúcar e o suco de limão. Vou mexer bem esses ingredientes e depois de bem homogeneizados vou ligar o fogo bem baixo. É importante que o fogo realmente seja baixo, senão a sua clara vai cozinhar. E esse é o ponto do merengue. Ele vai ficar espumoso, não vai mais fazer nenhum barulhinho de grão de açúcar no fundo da panela. E quando você pegar um pouquinho aqui, ó, e sentir na ponta dos dedos que a mistura está bem lisa e homogênea, sinal que podemos bater. Então agora na batedeira extremamente limpa, não pode ter nenhum resquício de gordura, nem na tigela, muito menos no batedor, senão o merengue não vai dar certo. Então tire todo o excesso de gordura, limpe bem, sanitize com álcool, coloque aqui o merengue e bata em velocidade média por aproximadamente 10 minutos. Depois de batido, o merengue vai ficar com essa textura. Veja que brilho e ó, não cai da colher. Agora nós vamos colocar na torta. E agora eu vou colocar o merengue na torta e espalhar. E aí, com as costas da colher, nós vamos fazer esses movimentos de onda para ela ficar ainda mais bonita. E agora eu vou passar o maçarico, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode ligar o forno no máximo e levar essa torta por 10 minutinhos, ou até começar a dourar. Ou se você não quiser dar esse acabamento, não tem problema, é só manter branquinho. Mas assim traz uma rusticidade e um aspecto totalmente diferente. E agora nós vamos desenformar essa torta. Eu vou colocar aqui um copo ou qualquer coisa que você tenha, só para facilitar na hora de desenformar. E olha só que lindona! Agora eu vou passar por um prato bem bonito e cortar um pedaço para você ver como é que ela ficou por dentro. Olha que massinha crocante e esse recheio bem cremoso. Olha que amarelinho. E esse merengue trazendo um toque